Olá, voltamos para continuar a leitura do livro de Grigori Grabovoi, A Ressurreição e a Vida Eterna a partir de agora são a nossa realidade. Eu estava lendo a parte introdutória para ele descrever os princípios do terceiro nível. Como era muito longo, essa parte onde ele coloca alguns conceitos para depois descrever quais são os princípios do terceiro nível, era uma parte muito longa, aí eu parei no meio, agora vamos continuar. Eu aconselho a você que está seguindo essa leitura, que volte lá, retorne lá. Se você não viu o último vídeo, retorne lá para que tudo faça sentido. Esse livro dele, ele coloca conceitos que vão sendo adicionados em nossa consciência para que nós consigamos atingir um nível de consciência mais elevado. Então, não é bom você pular uma parte, pular algum conceito. É bom você ler na sequência e na íntegra, porque assim vai fazer mais sentido, tá bom? Então, vamos colocar nosso corpo numa posição confortável, mas numa posição onde você consiga se manter alerta, ativo, com a mente ativa, pensando no objetivo de todos os estudantes dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, que é a salvação global, o desenvolvimento harmonioso com a ressurreição geral de todos. E coloque-se numa posição de ouvir as palavras, compreender os ensinamentos, tomar consciência para realizar esse objetivo. Então, vamos continuar a leitura. Aqui, podemos citar a maior parte da carta do chefe da Agência de Monitoramento e Previsão de Situações de Emergências do Ministério de Situações de Emergência da Rússia, M.A. Charamanyan, ao presidente da Academia Russa de Ciências Naturais, acadêmico O.L. Kuznetsov. Aspas. O acadêmico da Academia Russa de Ciências Naturais, Grigori Petrovich Grabovoi, usando a fórmula da realidade geral e a teoria da síntese de ondas criada por ele para a previsão preventiva de terremotos e desastres, converteu o módulo de previsão de cristais em forma digital. Como matéria factual que comprova este módulo, permite implementar uma previsão preventiva de terremotos. Foram utilizados dados estatísticos sobre terremotos fornecidos pela Expedição Experimental e Metodológica Central do Serviço Geofísico da Academia Russa de Ciências. Foram realizados testes do modelo digital do dispositivo em terremotos do passado e do futuro. Em terremotos do passado, isso é feito traduzindo os parâmetros iniciais do modelo antes do início dos terremotos. Só uma pausa, deixa eu trocar a imagem para vocês, para ficar mais confortável, se concentrar, fazer a concentração. Uma imagem bonita, feita por Grigori Grabovoi, a manifestação da eternidade. E você vê nessa imagem essa luz branco-prateada, que é a luz que representa a matéria da eternidade. Você vê uma luz azul, que é como sua alma enxerga a si própria, numa luz azul. E esses tons vermelhos você imagina, né, que são as pessoas
são a manifestação das almas das pessoas que estão trazendo os seus corpos à vida, à ressurreição agora, no momento. Então, esses pontos vermelhos, assim, são como as pessoas que estão ressuscitando, ganhando força para aparecer na nossa realidade, aqui e agora. E aí, com essa imaginação, com essa imagem na sua cabeça, na sua mente, na sua visão, cheia de luz, de matéria da vida eterna, essa imagem do próprio Grigori Grabovoi, do livro Manifestações da Eternidade, você ouve as palavras dele no livro A Ressurreição e a Vida Eterna são, a partir de agora, a nossa realidade. Voltando, então, ao texto. Em terremotos do passado, isso é feito traduzindo os parâmetros iniciais do modelo antes do início dos terremotos. Sobre terremotos do futuro, por meio de software de processamento de um mapa eletrônico da área e extrapolação de dados de monitoramento da superfície da Terra a partir de satélites. Dados sobre 1.000 terremotos registrados para o período de 7 de janeiro de 1901 a 4 de julho de 1918 foram usados como terremotos reais do passado. Como terremotos do futuro, em julho de 1999, a previsão foi confirmada para todas as áreas onde o processamento de software do mapa eletrônico da área foi realizado. Em todos os casos, a confirmação completa da fase de previsão foi obtida. Atualmente, para converter os parâmetros do módulo de cristal em forma digital, na forma de um microprocessador, operando por um longo período de tempo, sem cálculos adicionais, é necessário digitalizar as características da radiação laser de uma fonte física. Fecham aspas. Aqui, ainda não está totalmente claro como é possível ter certeza de que um dispositivo proposto realmente reduz a força de um terremoto e que, sem ele, seria mais destrutivo. Afinal, acabamos de registrar um terremoto da magnitude que observamos e pronto. Ou talvez fosse o mesmo sem o dispositivo. A resposta a esta pergunta foi obtida anteriormente durante uma série de testes nucleares subterrâneos. É possível realizar vários testes detonando a mesma carga nuclear o tempo todo nas mesmas condições. Ao mesmo tempo, o dispositivo é desligado e a quantidade de danos que ocorre é registrada. Em seguida, o dispositivo é ligado e outra série de explosões semelhantes é realizada, mantendo as condições anteriores. Com a ajuda de medições, é estabelecido o que e como exatamente muda quando o dispositivo é ligado. As medições foram realizadas a uma distância de cerca de 20 quilômetros do epicentro da explosão. O resultado desses experimentos é realmente surpreendente. Mesmo com apenas um dispositivo ligado, a magnitude da destruição foi reduzida quase pela metade. Com um dispositivo mais avançado e mais poderoso, a quantidade de destruição pode ser reduzida muitas vezes, e com vários dispositivos, a destruição pode ser completamente eliminada. Assim, o dispositivo passou por testes muito sérios e confirmou totalmente sua eficiência excepcional. Aqui ele está narrando que ele criou um dispositivo para evitar catástrofes em virtude de terremotos. E ele está falando que, através de testes que foram realmente realizados, né, numa profundidade específica, sob controle específico,
onde foram provocados abalos com o dispositivo ligado e sem o dispositivo ligado. E houve uma grande diferença entre um e outro. Quer dizer que um só dispositivo foi suficiente para causar uma diferença relevante. Muitos dispositivos desse mesmo tipo poderia reduzir drasticamente o impacto de um terremoto ou eliminar. É isso que ele está descrevendo aqui. E essa invenção é dele, de Grigori Grabovoi. Acrescento que, quando eu mesmo me envolvi nesse trabalho, praticamente não houve destruição. Quando ele, fez esse trabalho pessoalmente, né, na presença dele, não houve praticamente destruição. Por quê? Porque Grigori Grabovoi tem a capacidade plena da gestão da realidade no entorno dele, né? Ele não pode gerir a realidade para nós, porque nós temos que fazer a opção de controlar a nossa realidade, devido ao livre arbítrio de cada um. Você tem que escolher, aprender, praticar e controlar a sua realidade. Grigori Grabovoi não pode interferir na nossa vida sem que você escolha aprender os ensinamentos dele ou sem que você peça ajuda diretamente para ele. Durante os testes nucleares subterrâneos, o dispositivo foi ajustado dependendo da forma e tamanho do cristal utilizado. Os gráficos obtidos serviram, então, como base de cálculo para experimentos com terremotos. Agora, sobre o uso do dispositivo em terremotos reais. Sabe-se que ondas associadas à deformação da crosta terrestre se propagam do epicentro de um terremoto em todas as direções. A alguma distância do epicentro, é possível observar qual será a magnitude dessas deformações. É claro que a magnitude dessas deformações depende da distância e da força do terremoto no epicentro. O início de um terremoto também pode ser registrado com dispositivos convencionais. Se um terremoto ocorre em algum lugar, então podemos dizer aproximadamente quais devem ser as deformações no local de observação. No entanto, se após o início do terremoto o dispositivo foi ligado no local de observação, então o valor das deformações registradas da crosta terrestre nesse lugar diminui várias vezes, não em alguns por cento, mas em várias vezes. Assim, mesmo nas condições de terremotos reais, meu dispositivo mostrou eficiência excepcional. Mas outra coisa também é importante. O importante é que esse dispositivo foi criado com base na nova ciência e, por isso, se mostrou tão eficaz. É necessário dizer mais algumas palavras sobre o que se baseia a previsão. Minha ciência resolve a tarefa que lhe é atribuída, ou seja, obter o resultado desejado. Mas, ao mesmo tempo, não fixa nenhuma forma específica de um processo intermediário. Por exemplo, se tomarmos a teoria da síntese de ondas criada por mim, então, nesta teoria, qualquer evento é considerado como resultado da interação de regiões estacionárias com dinâmicas. É da interação das fases estática e dinâmica da realidade que surge um evento. A teoria da síntese ondulatória é uma consequência da minha descoberta do campo criador da informação. Esta descoberta foi registrada pela Câmara de Registro Internacional em 1997. A essência dessa descoberta reside no fato de que,
Em qualquer objeto de informação, é sempre possível destacar a área de criação desse objeto, que é a fase estática da realidade. E quando você percebe um objeto, há uma fase dinâmica da realidade que gera informação. Segue-se que tudo o que existe no mundo é criado pela consciência coletiva, que inclui a consciência do Criador. E, portanto, conhecendo as leis da consciência recebidas do Criador, é possível criar quaisquer mundos e garantir a vida eterna. O uso dessa descoberta dá um critério concreto para o futuro. É nisso que se baseia a previsão. Além disso, minha fórmula para a realidade compartilhada pressupõe que cada pessoa está conectada a todos os objetos de informação. Quando uma pessoa entende, com base nessa fórmula, que um terremoto pode ocorrer e está determinada a mitigar as possíveis consequências de um desastre natural, a força do terremoto diminui. A mesma tarefa pode ser realizada por dispositivos adequadamente projetados, baseados nas leis das inter-relações gerais e do funcionamento da consciência humana. Tais dispositivos não destroem em hipótese alguma. Assim, em minha ciência, cada objeto está conectado com todos os outros, e todas as conexões no mundo, com base na consciência, podem ser descritas com bastante precisão em símbolos exatos. Ao mesmo tempo, cada elemento, seja ele uma pessoa, um biossistema, um sistema geral ou mesmo apenas uma fórmula, trabalha para um objetivo comum: construir um futuro criativo e seguro. E, portanto, na verdadeira ciência, o mecanismo formal que realiza esse objetivo é, ao mesmo tempo, uma ferramenta de trabalho que afeta o estado final do problema a ser resolvido. E tudo isso se aplica ao uso da minha ciência para considerar quaisquer fenômenos que não sejam necessariamente relacionados a desastres naturais. A essência da minha ciência, portanto, é que cada um de seus elementos, incluindo o aparato formal, deve mudar o mundo de tal forma que o mundo seja gerenciável e não apresente problemas. Portanto, se é feita uma descoberta em que se afirma que a expansão do universo está acelerando, então, em minha opinião, também deve haver recomendações sobre como tornar possível ao homem controlar esse fenômeno e como ele poderia ser usado para o benefício de todos. Para isso, sugiro o gerenciamento através da realidade estática imutável do mundo. Parece que se trata apenas de um plano de informação, mas a carta que acabamos de citar prova que todos os planos de informação podem ser traduzidos em realidade. Assim, mais uma vez, uma comparação da minha ciência com a ciência ortodoxa ajuda a entender melhor o critério do pensamento científico, o critério do pensamento científico deve ser a orientação não para a afirmação de qualquer fato encontrado, mas para obter resultados de um nível completamente diferente.
resultados tais que garantam o desenvolvimento criativo da sociedade com total controle sobre todas as etapas desse desenvolvimento. Se a verdadeira ciência existisse na época em que a radioatividade foi descoberta, a descoberta da radioatividade nunca teria levado à criação de armas nucleares. Infelizmente, muitas das descobertas da ciência ortodoxa podem ser comparadas a um gênio solto de uma garrafa. O controle sobre ela se torna problemático. E isso não é surpreendente. No exemplo da segunda lei de Newton, discutida acima, podemos ver a razão original para essa situação. A massa do corpo, sua aceleração e a força atenuante são introduzidas e então essas três grandezas são conectadas em uma equação. Mas porque tudo isso é feito para a destruição ou criação, não é nada claro. Além disso, essa questão nem sequer se coloca. Aqui podemos ver claramente um sinal da completa indefinição da característica primária, que é característica da ciência ortodoxa como um todo. Qualquer ciência está associada aos conceitos de pesquisa e implementação de resultados de pesquisa. A verdadeira ciência não deve destruir nada na fase de pesquisa. Abre parênteses, lembre-se do exemplo da flor dado na introdução, fecha parênteses. E na fase de implementação deve proporcionar melhorias para todos os aspectos do mundo. E, portanto, a essência da verdadeira ciência pode ser formulada da seguinte forma: a essência da ciência é a capacidade de estudar, a capacidade de gerenciar e a capacidade de implementar, sem interferir no estado do objeto de estudo e, às vezes, até mesmo sem contato com ele. É claro que, com uma diferença tão fundamental entre as duas ciências, ortodoxa e verdadeira, elas também devem usar um aparato matemático completamente diferente. E isso é verdade. E pode-se dizer imediatamente qual é a diferença fundamental entre o aparato da minha ciência. Qualquer descoberta de fato cria um evento. Consequentemente, há uma mudança na situação. Essa mudança na situação deve ser traçada nas próprias fórmulas. Portanto, as fórmulas devem mudar. Minha matemática muda simultaneamente com a mudança da realidade. E, ao mesmo tempo, muda a própria realidade. É por isso que ela pode fornecer o controle do resultado em qualquer fase. A matemática ordinária, para sua aplicação, pressupõe o conhecimento das condições de contorno e iniciais, e, em geral, a presença de pelo menos alguma informação sobre o objeto em estudo. Minha matemática pode funcionar e levar ao resultado desejado, mesmo naquelas condições em que nada se sabe sobre o objeto. Isso permite que você sempre seja salvo, inclusive naquelas condições em que as propriedades do ambiente agressivo são desconhecidas. A razão pela qual minha matemática é tão eficaz é que ela usa um princípio operador de ação, o mesmo que a alma. Sabemos que é a alma que impede
A alma salva, é ela que regula o mundo. O princípio de funcionamento da verdadeira matemática é semelhante. Esta é uma matemática completamente diferente. É construída de acordo com a estrutura do mundo. É uma parte do mundo e, portanto, o elemento principal nele é o conceito de ação. Uma ação que não destrói, uma ação que cria. A diferença marcante entre a ciência que apresentei e a antiga ciência ortodoxa tem uma explicação. E você provavelmente já pode adivinhar o que está acontecendo aqui. Tem tudo a ver com a diferença nos níveis do estado de consciência. A natureza da ciência que um cientista cria é, em princípio, determinada pelo nível de seu estado de consciência. E assim, na realidade, a própria palavra ciência não diz muito, pois o fundamental é o nível do estado de consciência com que uma pessoa faz essa ciência. Portanto, há uma ciência que corresponde ao nível ordinário, o nível comum do estado de consciência, que é a ciência ortodoxa. Há uma ciência, aliás, bem diferente, correspondendo a um nível superior do estado de consciência. Há uma ciência correspondente a um nível ainda mais elevado de consciência, e assim por diante. Levando tudo isso em conta, podemos dizer que a ciência ortodoxa que existe hoje não pode ser diferente. É exatamente o que só pode corresponder ao estado normal de consciência. E é por isso que eu disse um pouco antes que a saída para a crise atual da ciência e a chave para uma mudança qualitativa em seu caráter está em uma mudança no estado de consciência das pessoas que a fazem. O que acabei de dizer sobre a ciência, ou seja, sobre suas gradações, sobre seus níveis, também se aplica a qualquer outra atividade humana. Da mesma forma, por exemplo, as palavras arte ou religião requerem um esclarecimento dependendo do nível do estado de consciência a que uma ou outra de suas práticas corresponde. E agora vamos aos princípios da ressurreição. Além disso, a análise da ciência que acaba de ser realizada nos ajudará a entender uma série de pontos importantes sobre esses princípios, pois os princípios da ressurreição são um exemplo de ciência, a verdadeira ciência. Em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte: normalmente, princípios significam algo fixo, algo imutável. E isso não é coincidência. Todos têm diante de seus olhos um exemplo da conhecida ciência ortodoxa, que lida com leis fixas e imutáveis. A análise dessas leis e a derivação de consequências a partir delas é realizada com a ajuda de um aparato matemático imutável com fórmulas fixas. Tal fixação de provisões fundamentais é incutida desde a infância, simplesmente com base na percepção do mundo, que é característica da consciência comum acordada. Mas já vimos que a ciência real não se limita à mera afirmação da realidade, pois a realidade, como sabemos na primeira sessão deste capítulo, é, na realidade, muito mutável, ou seja, pode mudar. Posso, por exemplo, materializar objetos,
e desmaterializar. E assim, a ciência real, a verdadeira ciência, usa um aparato matemático em mudança. Da mesma forma, cada um dos princípios da ressurreição pode mudar ao longo do tempo. Isso corresponde à principal característica da vida real, seu desenvolvimento contínuo. Outras características da ciência real que encontramos também podem ser encontradas aqui. Também aqui os princípios atuais visam alcançar o resultado desejado, desde que não haja destruição e que cada fase intermediária seja totalmente controlada. Chamo a vossa atenção para o fato de que a divisão dos princípios em 4 níveis e a sua disposição em conformidade em 4 seções não devem ser entendidas como estáticas. A abordagem de tudo deve ser dinâmica e flexível. A implementação desses princípios pelas pessoas pode ocorrer, por exemplo, de tal forma que o princípio da 4ª seção possa ser produzido um resultado maior do que o princípio da 1ª seção. Parece que, uma vez que um princípio pertence ao 1º nível, então ele deveria dar um resultado maior. No entanto, na realidade, pode ser diferente. A situação pode vir a ser mais complicada. Pode acontecer, por exemplo, que uma pessoa tenha lido os princípios da 4ª seção, mas não os princípios da 1ª. Mas todos eles estão no campo da informação. Ele pode implicitamente percebê-los e, portanto, realmente conhecê-los. E, embora formalmente, de fato, os princípios localizados na 1ª seção sejam geralmente mais importantes, no entanto, uma vez que seu efeito sobre uma pessoa está ligado a condições específicas, a uma situação específica, seu impacto coletivo geral sobre uma pessoa é mais significativo. Deve-se ter em mente que todos juntos, no conjunto, esses princípios constituem um organismo vivo. E você também, um organismo vivo, tem situações na vida em que, digamos, você precisa mais da sua mão do que da sua cabeça em algum momento. Mas, ao mesmo tempo, ninguém negará o papel do chefe. Portanto, o mais importante aqui é a disposição geral dos princípios e sua interação coletiva com o homem. Esses princípios, na verdade, são um sistema de ações voltadas para uma solução específica para os problemas de nossa vida. E aí ele começa a relacionar os princípios do 3º nível. Eu vou ler o primeiro princípio, para não deixar esse vídeo tão curtinho. Vamos começar lendo os princípios de 3º nível. O primeiro princípio desta seção diz, princípio 3.1, o desejo de Deus e do homem pela união nos quadros da recriação e da reunificação conduz à materialização e à ressurreição. 3.1. Como disse no início deste capítulo, iniciou-se agora uma nova etapa no desenvolvimento humano. O caminho anterior de desenvolvimento associado à rejeição do corpo físico já se esgotou completamente. Não atende aos requisitos de hoje. O homem entra num novo caminho, o caminho da não-morte, o caminho da imortalidade. E nesse caminho, sua essência espiritual, seu fundamento espiritual, começa a se manifestar
muito mais claramente. E começa a haver uma maior percepção da verdade de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. A ressurreição, isto é, a recriação daqueles que partiram, e sua aspiração, assim como as dos vivos, de unir-se ao Criador, refletem a verdadeira natureza do homem. A ressurreição das pessoas prova, mais do que qualquer outra coisa, que a vida é construída sobre uma base espiritual. Vamos agora encerrar a nossa leitura com essa frase. A ressurreição das pessoas prova, mais do que qualquer outra coisa, que a vida é construída sobre uma base espiritual. Vamos olhar para essa imagem, perceber essas luzes de tons avermelhados, como as pessoas recebendo essas nossas informações que estamos lendo e retornando à vida para unir-se ao Criador. A aspiração das pessoas que desejam ressuscitar, assim como a nossa aspiração que estamos vivos, de unirmos ao, nos unirmos ao Criador, refletem a verdadeira natureza do ser humano. Vamos pensar sobre essa afirmação de Grigori Grabovoi, fixar esse conceito, esse primeiro princípio do terceiro nível em nossa mente, nossa consciência, e deixar a nossa consciência tomar esse nível de controle onde ela possa cada vez mais elevar o seu nível de percepção da realidade, de percepção da matéria, de percepção do volume de informação. E por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo, onde nós continuaremos com a leitura do livro A Ressurreição e a Vida Eterna. A partir de agora, são a nossa realidade, de Grigori Grabovoi. Até lá.